Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. Hoje a gente vai falar sobre a reforma tributária, né, que pode ter um cashback rosa, ou seja, mais uma medida governamental que visa beneficiar as mulheres. E elas dizem que elas não querem privilégios, mas sim um tratamento igualitário, né? Eles querem igualdade, mas não parece que é bem isso que acontece na prática. Então vamos tentar entender isso aqui, tá? E vamos tentar analisar as causas e não só ficar focado na consequência. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida, sobre esse tema e eu vejo que há muito ataque às consequências, mas não se para analisar as causas, porque se você analisar as causas, você vai chegar a uma conclusão talvez desagradável para as jovens senhoras. Então a manchete diz assim: reforma tributária pode ter cashback rosa para devolver imposto às mulheres. O mecanismo de devolução de impostos previsto na reforma tributária pode beneficiar também as mulheres em uma espécie de cashback rosa. É interessante eles associarem essa questão de cashback rosa porque lembram quando aquela ministra feminista Damares, né, foi falar de meninos vestem azul e meninas vestem rosa, o escândalo, o chilique que foi? Então por que associar rosa a esse cashback? Poderia ser laranja, amarelo, sei lá, vermelho, mas rosa. Por que rosa? Uma vez que eles se incomodaram tanto com essa associação de cores ao gênero, né? Mas enfim, deixa quieto, vamos lá. Representantes do governo federal e deputados que tratam do tema já falaram na possibilidade de devolver impostos da cesta básica para pessoas mais pobres, ou beneficiar algumas famílias que tenham gastos com saúde e educação privados. Até aí, ok, tudo bem, né? Aí você está olhando para os mais pobres e olhando para pessoas que têm gasto maior com saúde e educação privados, porque hoje, se você põe seu filho na escola particular ou você paga um plano de saúde, você está pagando duas vezes pelo mesmo serviço, porque você já contribui para o Estado para ter direito à educação pública e saúde, mas são péssimos. Então a pessoa termina tendo que, a pessoa que se preocupa, né, a pessoa precavida, ela termina tendo que ou colocar o filho numa escola particular ou contratar um serviço de plano de saúde, ou os dois. Então muito da renda familiar vai em pagar duas vezes pelo mesmo serviço. Então faz até sentido. O que não faz sentido é essa devolução de imposto exclusiva para mulheres, né? Então, nesta semana, o coordenador do grupo de trabalho da Câmara, que trata da reforma, falou sobre a possibilidade de estender o mecanismo às mulheres, que arcam com uma carga maior nos tributos indiretos sobre o consumo. Então, esse é um ponto importante, ó. Arcam com uma carga maior nos tributos indiretos sobre o consumo. Então, o grande problema do Brasil é justamente esse peso excessivo do Estado nos nossos bens de consumo. Então, assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos você não tem esses impostos sobre o consumo. Consequentemente, a pessoa, por mais pobre que seja, ela consegue ter acesso a serviços de qualidade de forma mais barata. Ela consegue comprar uma roupa de melhor qualidade, ela consegue consumir produtos de melhor qualidade em maior quantidade, porque não tem aquele imposto. Porque, consequentemente, se há uma taxação excessiva sobre os produtos negociados, o empresário ele tem que repassar esse valor para o consumidor. Logo, se encarece o produto. Hoje, se você for comprar uma bala no quiosque da esquina, você está pagando imposto, porque está tudo embutido. A fábrica que produziu aquela bala, se for uma fábrica legal, regulamentada, ela está pagando um monte de imposto. Então, ela tem que transferir esse valor para o consumidor, porque senão ela não obtém lucro. E a empresa ela vive de lucro. Uma empresa tem que ter lucro para se manter. Se ela não tem lucro,
ela não se mantém, ela quebra, isso é óbvio, né? Então, beleza. E aí a gente tem que entender outro ponto. Por que elas terminam com uma carga tributária maior sobre o consumo? Porque todo mundo sabe que as mulheres consomem mais, né? Então aqui, ó, continuando. Alguns produtos de uma mesma funcionalidade têm preços maiores quando são feitos em versões para mulheres. Mesmo que a tributação seja a mesma em termos percentuais, ele incidirá sobre uma base maior no produto para o público feminino. Além disso, as mulheres gastam a parcela maior da renda com itens relacionados à subsistência, que são mais tributados atualmente. Então, o que seriam esses itens relacionados à subsistência? A gente precisaria saber. E outra coisa, né? Com que mulher costuma gastar? Com maquiagem, com produtos para beleza, com produtos para cabelo, com roupas, acessórios. Então a gente tem que considerar esses itens como de maior consumo por parte das mulheres, porque o homem ele não gasta, de um modo geral, obviamente. Há exceções? Sim, mas de um modo geral o homem não vai comprar o shampoo mais barato, o sabonete mais barato, ele não utiliza o seu dinheiro para produtos de beleza, ele não gasta dinheiro com muitas roupas, peças de roupa. Geralmente o homem repete as roupas, ele tem poucas roupas. O homem não gasta e nem tem disponível tantos acessórios, né? Aí você pode falar, mas deveria, não sei se deveria, mas fato é que ele não gasta com isso. Então, obviamente que a mulher vai ser tributada de forma maior por conta que o consumo delas é maior nesses produtos, né? Pô, a gente pode colocar também absorvente também, sim, pode ser, né? Remédios, né? Anticoncepcionais, tudo bem, mas aí a gente tem que ver no todo o que é mais expressivo, né? Se, por exemplo, é o anticoncepcional e o absorvente que ela compra todo mês, ou se a maquiagem lá da MAC, o perfume lá da Calvin Klein, sei lá qual marca aí, mas o que é mais caro, o que é mais pesado no bolso delas, né? E outra coisa também que a gente tem que verificar é o seguinte: beleza, são mulheres que estão comprando, mas são as mulheres que estão pagando? Isso aí é uma outra questão também, que não fica claro nessa matéria. Então, são muitas coisas que não ficam claras. Então, você só vê um ataque às consequências. Quais são as causas? Qual é a origem? Aí ficaria mais transparente. Aí você veria que não faz sentido ter um cashback rosa. Não faz sentido nenhum ter um cashback rosa. Isso aí é discurso do governo para agradar o público feminino, porque a gente sabe, né, que, por exemplo, essa última eleição ela foi determinada pelo voto feminino. As mulheres, na sua maioria, votaram no Lula, porque o discurso do Lula, o discurso do PT é muito mais favorável às mulheres. Eu não estou falando que teria que votar no Bolsonaro, que teria que votar no Lula, eu não estou entrando nesse mérito, mas considerando uma análise imparcial do resultado, a gente vai ver que o público feminino decidiu essa eleição e vai decidir cada vez mais, porque a população feminina ela é muito maior do que a masculina. Certo? Aí, olha aqui, vamos lá. Obviamente, a gente já vê aqui que tinha que ter o dedo da Simone Tebet, né? Então, essa mulher aí, ela teve uma expressividade muito grande, né? Não foi decisiva, mas muito grande, né? Na última eleição. Ela concorreu à presidência, inclusive atacou muito o senhor presidente Lula e hoje é capacho dele. Então, assim, é um outro contrassenso dessas mulheres que se dizem feministas, que não se submetem, né? Mas por questões políticas elas abaixam a cabeça e decidem trabalhar ali para o ladrão que ela tanto atacou, na maior cara de pau, na maior cara dura, e ninguém chega para questioná-la. E ai de quem chegar para questioná-la, né? Vai ser acusado de tudo, né? Então,
Eu sou extremamente favorável à devolução dos impostos para os mais pobres, inclusive até um cashback rosa, porque infelizmente os produtos das mulheres são até mais caros. Está vendo a questão que eu falei os produtos das mulheres são mais caros. Que produtos são esses? Disse o deputado Reginaldo Lopes, PT, Minas Gerais, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados com a ministra Simone Tebet. Então você vê aqui que aqui a gente se confirma o que a gente sempre fala sobre a questão dos políticos manginas. Então são homens poderosos, são homens que têm muito dinheiro e muito poder, mas no fim das contas eles mesmos aprovam leis que são desfavoráveis aos homens, beneficiam as mulheres e prejudicam os homens. Ou seja, é um ambiente muito favorável a implementar medidas que favorecem a mulher e ferram com a vida do homem. Mesmo eles sendo homens, eles não estão nem aí, porque eles sabem que é garantido. Esse posicionamento, esse tipo de discurso é muito efetivo para manutenção do poder. Então, qualquer político que chegue publicamente e fique alardeando medidas que favoreçam as mulheres, esse político ele vai ser bem quisto. Só que ele não pensa nas consequências, ou se pensa, ele está cagando e andando para essas consequências, e eles sabem que isso vai chegar a um ponto insustentável. Não é uma coisa que a maioria dos eleitores tem em mente, eles não consideram, eles acham que esses direitos vão ser mantidos por infinitamente, né? Mas a gente sabe que vai chegar uma hora que vai ser insustentável e esse tipo de coisa vai ter que acabar. Quando a gente fala em devolução de imposto de alimentos, já atende a ampla maioria da população mais pobre, que infelizmente são os negros e em grande parte as mulheres. Mas tem um debate também. Se o país quiser tomar a decisão, pode criar, por exemplo, cashback diferenciado, até para as mulheres e alguns produtos, cashback rosa. Ou seja, aqui ele tinha que parar esse papinho dele aqui. Quando ele fala, quando a gente fala de devolução de imposto de alimentos, já atende a ampla maioria da população mais pobre, que infelizmente são os negros e em grande parte as mulheres. Ponto final. É só falar dessa devolução de alimentos. Por que fazer? Então é mais fácil eles conseguirem aprovar esse cashback rosa do que essa devolução de imposto de alimentos. Porque vai ser menos custoso para o governo. Dói mais no bolso do governo abrir mão disso aqui, dessa devolução de imposto de alimentos, do que criar um cashback rosa, que quem vai ter coragem de se levantar contra isso? O cara que se levantar contra isso, contra esse cashback rosa, ele está lascado. Então é muito mais fácil e é muito menos oneroso para o governo aprovar esse cashback rosa e cagar e andar para a devolução de imposto de alimentos. Então, pessoal, era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Tinha até uma matéria da carta, eu vou deixá-la anexada aqui na descrição, se vocês quiserem saber um pouco mais, se aprofundar mais nessas questões que eu abordei para você. Porque se eu trouxer e ler com vocês essa matéria, eu acho que vai ficar muito cansativo. Então deixa aí nos comentários se esse tipo de conteúdo interessa a vocês, essa parte mais técnica, mais voltada para a economia, para questões políticas, que aí se vocês demonstrarem interesse eu posso trazer mais matérias relacionadas. Caso não tenha um feedback muito legal, a gente volta aí a produzir outro tipo de conteúdo, né? O conteúdo que a gente costuma trazer aqui. Mas eu preciso saber se vocês gostam desse conteúdo mais técnico aí. Tá? Eu sei que é cansativo, mas isso aí nos ajuda a ter argumentos, porque muitas vezes nós podemos ser colocados na parede e se a gente não souber argumentar, a gente passa vergonha. Então a gente precisa criar esse hábito do estudo, da análise, da interpretação de gráficos para que a gente possa defender as nossas ideias. Então é isso, pessoal. Deixar aqui os links das duas matérias na descrição. Vou deixar ali os links de produtos e tal
Caso você queira ajudar o canal, você pode comprar por qualquer link daqueles ali que você vai estar ajudando o canal. Vou deixar também o link aí do livro do Coruja do Carvalho. Caso vocês queiram aí comprá-lo, eu recomendo. E vou deixar ali o Pix também, caso vocês queiram fazer uma contribuição direta. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Forte abraço. Fui!